Então, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no último vídeo. No caso, eu terminei de narrar a história e agora o que tá faltando cobrir é o terceiro capítulo. O problema é que ele ainda não saiu e nem possui uma data de lançamento oficial. No entanto, a autora tem lançado uma série de publicações ao longo dos meses na comunidade do jogo na Steam que estão relacionadas ao desenvolvimento do terceiro capítulo, onde ela, no início de todo mês, geralmente do dia 1, mas pode variar do dia 1 até o dia 3 ou ao dia 4, ela posta como que tá o desenvolvimento, ela sempre manda imagens relacionadas ao terceiro capítulo. Isso ela já fazia desde antes do segundo capítulo sair. Tem muitas postagens relacionadas a updates do segundo capítulo, antes do segundo capítulo ter saído, que tem imagens que não foram utilizadas no segundo capítulo e pertencem ao terceiro. E aqui a gente vai analisar cada uma dessas imagens publicadas oficialmente pela autora, que provavelmente se passarão no terceiro capítulo, caso não sejam excluídas dele por algum motivo. E a gente também vai analisar, tipo, post por post que tem alguma coisa relacionada. Qualquer informação relacionada ao terceiro capítulo será abordada nesse vídeo. Então vamos dar seguimento aqui. E o primeiro relatório de progresso que a gente vai abordar aqui é o relatório de progresso número 4. Foi nele que a desenvolvedora confirmou que haveria sim um terceiro capítulo, uma continuação do segundo, e também há uma imagem nele que não há em lugar nenhum no jogo, por conta de que ela muito provavelmente se passa no terceiro capítulo. Afinal, no último vídeo, quando eu tava explicando os finais e as rotas do jogo, eu expliquei que na rota enterro do jogo, pelo Andrew ter utilizado um amuleto junto com a Ashley, independente se ela foi pela porta da esquerda ou da direita, ele acabou partilhando de uma visão com ela, ele acabou querendo ou não criando um vínculo com o demônio do mesmo jeito que a Ashley criou com ele. E nessa imagem a gente acaba vendo o Andrew e a Ashley no reino entre os reinos. A gente sabe que essa dimensão se chama assim por conta de o próprio demônio se referir a ela dessa forma, caso você interaja com ele ao abrir a porta dos olhos, quando a Ashley tá presa naquele sonho no segundo capítulo. Hello again. This is not the path to your home. Oh. Up here is my realm. You must return to your own. Thought I was already in the demon world. This is the realm in between. Entering the wrong realm unsummoned will result in your death. E o quinto relatório de progresso, ele não fala nada em relação ao terceiro capítulo, no entanto ele tem uma imagem que não é mostrada em lugar nenhum no segundo capítulo e muito provavelmente vai aparecer no terceiro. Afinal, como a gente vai ver mais pra frente, vão haver vários flashbacks dentro da história no terceiro capítulo, muita coisa que mostra o passado deles, tipo, em mais detalhes. E nesse flashback são duas meninas que muito provavelmente estão fofocando sobre a Ashley. Elas dizem, sem chance ela fez? É uma cena tão pequenininha e curtinha, no entanto, tipo, eu acho importante colocar ela aqui porque ela muito provavelmente vai aparecer no futuro. E logo em seguida, no registro de desenvolvimento número 7, a gente já tem mais informações a respeito do terceiro capítulo divulgadas através de imagens. Mais 3 imagens para ser mais específico, imagens essas que eu vou passar na tela agora. A primeira imagem é a do Andrew na forma dele de alma, tentando conversar com o Lorde Desconhecido, o que comprova que a gente vai ter mais interações com ele, e ele muito provavelmente também vai ser um dos grandes antagonistas da rota enterro do jogo. Aliás, pra quem não sabe, o Andrew e a Ashley podem interagir opcionalmente com esse demônio pelo menos uma vez no segundo capítulo, caso quando o Andrew volte da reunião dos cultistas, ele decida retornar pro local da reunião junto com a Ashley. Lord Unknown! The entity is saying something, but you can't make out the words. Lord Unknown's presence begins to fade. Wait! Don't go! I've got a favor to ask. Look, you can take that guy's soul! What? Huh. That was interesting. Interesting. You said... Yeah, I know what I said, but look, I didn't take your soul anyway. So what? So what? You bitch! What was that? E como foi possível ver, o Lorde Desconhecido não consegue conversar com humanos, muito provavelmente por não entender a língua humana. No entanto, pelo Andrew na imagem divulgada do terceiro capítulo, ele estar na forma dele de alma, existe a possibilidade de que ele consiga se comunicar com o Lorde Desconhecido, e a gente consiga entender e conhecer um pouco mais sobre ele. A próxima imagem já é a do Andrew dentro de uma loja e um policial falando, eu juro, se eu tiver que lidar com mais um desses motoristas bêbados, eu perco a cabeça, sabe? Existe a possibilidade de que antes do Andrew entrar nessa loja, ele tenha interagido com esse mesmo policial. Afinal, existe uma imagem que foi lançada no mês de março que comprova que eles foram parados no carro por alguém, e muito provavelmente foi por esse policial.
E o próximo flashback é do Andy e a Layla na escola, com um amigo do Andy. É importante especificar aqui que o Andy não dá nome pras pessoas, mano. Tipo, na perspectiva do Andy, ele dá o nome pros amigos dele baseado em uma letra só, sabe? É amigo mais alguma coisa. Porque o nome desse amigo é Amigo B, o que dá a entender que ele tem um amigo A, um amigo B, um amigo C. E esse amigo dele só olha e fala: Andrew, é a tua irmã de novo. E a Ashley tá mó triste lá atrás, sabe? Essa imagem prova que a Layla tava falando a verdade quando ela se sente mal quando ela tá tentando prender a Nina na caixa, sabe? Ela não tá tentando manipular o Andy naquela cena. Ela de verdade tá se sentindo mal, porque ninguém realmente gosta dela. As pessoas veem ela e já se incomodam imediatamente, como foi o caso do amigo do Andy, que na cara do irmão dela fala: é tua irmã de novo, sabe? O flashback dessa imagem muito provavelmente está ligado ao flashback em que a Ashley está conversando com a professora deles, que vai ser abordado mais pra frente. E olha, vendo essas situações, vendo como a Ashley era tratada quando criança, conhecendo a situação e a história dela com os pais dela, sobre negligência, juntamente com a história dela na escola não tendo ninguém pra conversar e todas as pessoas se aproximando dela só pra se aproximar do irmão dela, somado ao fato de que o histórico dela com as professoras também não era uma coisa tipo decente, você começa a ser capaz de se identificar cada vez mais e mais com ela, sabe? Afinal, quem que não passou por uma situação que nem essa, sabe? Ser maltratado na escola ou ser mal visto por ser estranho é uma coisa que é normal hoje em dia, sabe? É complicado, uma coisa que devia ser combatida, sabe? You only hang out with me. Mom told you to. I mean, maybe she did, but... Stop it. Why does everyone like her better? I'm loud and weird and annoying and no one likes me at all. I like you better, Lily. Prove it. Liar. I knew it. Maybe you'd have more friends if you weren't always so... Not even my own brother makes me over her. I knew it already. Did I not just say... É óbvio que não justifica as coisas que ela fez, nem naquele momento, sabe? Mas é inegável que criança nenhuma devia se sentir desse jeito. E todo mundo à volta dela falhou com ela nesse sentido. Esse flashback muito provavelmente se passa antes do que aconteceu com a Nina. Afinal, a gente tem uma imagem do Andy conversando com a Julie e com a Nina e pedindo para elas irem conversar com a Ashley, se possível. Imagem essa que pertence ao próximo relatório de progresso. Aqui ele é listado como um relatório de progresso número 1, mas isso se dá por conta de ele ter sido o primeiro relatório de progresso desse ano, do ano de 2024. Acaba que todos os relatórios de progresso que eu abordei até agora se passavam no ano de 2023, as imagens e tudo mais, as informações. Então agora a gente está indo justamente para as informações mais atuais. A gente vai juntar todas elas com as do ano passado. Então vamos dar seguimento aqui. A primeira imagem é de um professor parabenizando o Andrew, dizendo: muito bem, Graves, continue assim, você irá a lugares, sabe? Isso no que pode muito bem ser um teste ou uma prova, e sinceramente não é surpresa pra ninguém. O Andrew é um cara muito inteligente, ele muito provavelmente conseguia passar tranquilamente em qualquer prova, sabe? A próxima imagem é a da Layla conversando com a professora dela, e a professora tá dizendo: eu vou ter que lançar mais um relatório de perturbação a respeito disso. Falando da Layla, obviamente, de algo que a Layla acabou fazendo. A gente não sabe o contexto real da situação, nem se foi culpa da Layla ou não. Pela cara dela, ela também não parece estar se defendendo muito bem. E o nome que a Layla dá, a maneira que ela enxerga a professora dela, é como hag em inglês. Hag pode ser utilizado como uma gíria para se referir a uma mulher como uma bruxa. E é como a Ashley enxerga ela, sabe? No contexto da cena, hag está sendo utilizado para se referir à professora dela como uma bruxa. Então ela enxerga a professora dela como aquele estereótipo de professora velha e ranzinza, sabe? E a última imagem desse relatório de progresso é do Andy conversando com a Julie e a Nina e tentando convencer elas a conversarem com a Ashley ou se aproximarem dela. E muito provavelmente é a Julia mesmo ali do lado da Nina, por conta de que o modelo dessa personagem que tá do lado da Nina se assemelha muito ao modelo da Julia quando ela é adolescente. E esse modelo dela adolescente aparece num outro relatório de progresso que eu vou abordar mais à frente. E no relatório de progresso número 2 a gente já tem mais 4 imagens. A primeira é do Andrew e a Ashley em um banheiro tentando limpar ele pra tentar encobrir o fato de que eles não deviam estar ali na frente de um policial, sabe? Tipo, o policial tá encarando eles só estão tipo: a gente trabalha aqui. E na segunda imagem a gente já tem o Andrew na forma dele de alma ainda, em uma dimensão que a gente não sabe dizer exatamente qual é. A caixa de texto do jogo tá dizendo que ele se lembra ainda de relógios e tempo, mais ou menos, sabe? Ele mais ou menos se lembra disso.
E tem um quadro ali na frente dele que reflete a família dele. O bichinho verde ali sendo ele, o amarelo representando a mãe dele, o rosa grandão representando o pai dele, e o rosa menorzinho ali que representa a Ashley, sabe? Tem uma possibilidade de que isso daí seja ele vagando entre as memórias dele, tentando lembrar quem ele é, mas não tem como dizer com certeza aonde que ele tá. E esse lugar parece muito ser um puzzle, sabe? Parece muito que tem um puzzle sendo realizado ali. Tem alguns botões na frente do quadro que dão a entender isso. E também não há nenhum caminho ligado a essa área que o Andrew tá no momento. Então muito provavelmente a gente vai ter que realizar um puzzle para poder abrir caminho para poder sair daí. E a terceira imagem é do Andrew e da Ashley olhando para um celular e o Andrew dizendo: parece que alguém se ferrou, né? E tipo, eles não tinham um celular durante o segundo capítulo inteiro. Então nessa imagem a gente tem a confirmação de que eles conseguiram um celular. A gente não sabe se eles roubaram ou conseguiram ou só compraram um com o dinheiro que eles tinham, mas nesse momento da história eles têm um, sabe? E a quarta imagem é a mais preocupante de todas, porque é uma câmera olhando provavelmente para qualquer um dos dois, pro Andrew e pra Ashley, com a legenda em uma escala de 1 a 5, quão fudido você tá, sabe? E aí lascou, amigo, porque, tipo, o Andrew e a Ashley, eles conseguiram se livrar do assassino no segundo capítulo e mataram o cara. No carro do assassino, existe um documento dizendo que a companhia de água confiava nele o suficiente pra nem perguntar se ele realizou o serviço ou não, sabe? Nem buscar ele. Pediram pra ele só nunca nem ir atrás deles depois de terminar o serviço, que era matar o Andrew e a Ashley. Então, tipo, o Andrew e a Ashley, eles não podem ser pegos ou gerando comoção, eles não podem gerar qualquer tipo de conflito, eles não podem ser vistos, porque se eles forem, eles vão alertar a companhia de água que eles ainda estão vivos e eles vão continuar contratando assassinos para matar eles, até que um finalmente consiga. Então, eles serem pegos aqui é fim de jogo, sabe? Como que eles vão se virar depois disso? Eles são pegos fazendo merda na frente de uma câmera e os oficiais, a polícia vai estar atrás dele, a companhia de água vai estar atrás dele também tentando matar eles. E existe o fato de que o demônio ele não é confiável, ele faz o que é melhor pra ele. E até agora ele só esteve auxiliando o Andrew e a Ashley porque isso beneficiava ele de alguma forma. Ele muito provavelmente planeja trair o Andrew e a Ashley em algum momento. Então, tipo, mano, eles estão contra o mundo inteiro. E não só contra o nosso mundo, mas contra o mundo dos demônios também, tá ligado? Eles estão muito ferrados, cara. Já no relatório de progresso número 3, a gente tem mais 4 imagens, elas sendo a primeira do Andrew e a Ashley sendo parados, muito provavelmente por aquele policial que a gente viu naquela cena anterior, nos relatórios de progresso anteriores. Segunda imagem, a gente tem o Andrew e a Ashley ainda no mundo entre mundos, só que nessa cena a Ashley tá dizendo: só me diga o que você quer. Qualquer coisa vale. Sério, qualquer coisa. A Ashley muito provavelmente atravessou alguma plataforma, alguns galhos, alguma coisa que estava conectando essas duas áreas, a área que o Andrew tá e essa área onde tem uma porta. E ela muito provavelmente atravessou primeiro e os galhos, o que é que estava segurando ali, que estava permitindo que ela atravessasse, quebrou. Aí muito provavelmente ela tem alguma coisa com ela que pode permitir o Andrew atravessar e ela tá zoando ele, dizendo: mas me diz aí, o que você quer, sabe? Tipo, eu acredito que seja isso. Pode não ser, mas eu consigo interpretar isso dessa cena. Porque ela não tá aparecendo dentro da cena só o sprite do personagem, mas ela muito provavelmente tá ali do outro lado, sabe? O Andrew tá olhando pra esse canto, sabe? Terceira imagem, temos o Andy e a Rini, que é a mãe dele, olhando pra ele, com ele dizendo pra ela: eu estou tentando. Ele tá, tipo, se encolhendo ali. Parece muito que ela tá tentando, tipo, disciplinar ele de alguma forma, sabe? Tá dando um carão nele por ele não tá cuidando tão bem da Ashley quanto ela espera que ele cuide, sabe? Existe a possibilidade da Rini ter dito pro Andy pra ele ficar mais de olho, pra ele ficar mais próximo, pra ele tentar se aproximar mais da Laylee. E naquela época, talvez ele não tivesse se aproximando tanto. E aí, por conta disso, a Laylee colocou na cabeça dela que ele muito provavelmente só tá tentando interagir com ela ou se aproximar mais dela, não porque ele é o irmão dela, mas porque a mãe deles mandou, sabe? O que faz sentido quando você lembra do que ela fala lá no flashback, quando ela tá tentando prender a Nina na caixa, onde o próprio Andy confirma: talvez a mamãe tenha mandado, mas... E a última imagem desse relatório de progresso é a do Andrew conversando com o demônio. Eles estão cercados de almas de Peach que não racharam. Isso a gente descobre na Rota Declínio, quando a Ashley interage com a alma da mãe deles e ele diz que a alma dela é de uma alma de Peach que não rachou. E ela é idêntica a essas almas que estão em volta deles. O Andrew conversa com o demônio e pergunta se eles não podem chegar a um acordo. E é aqui que ele muito provavelmente tem a alma tomada pelo demônio e começa a vagar tanto pelo reino dos demônios quanto pelo reino entre reinos com uma entidade, sabe?
Já no relatório de progresso número 4, a gente tem 2 imagens e uma preview, um vídeo de 1 minuto lançado no YouTube no canal oficial da Kit9 Studio, a desenvolvedora que ficou responsável por divulgar informações do terceiro capítulo. E a gente irá começar primeiro pelas imagens. A primeira imagem é do Andy e da Laylee numa casa destruída, aparentemente abandonada. E nessa cena a Laylee tá dizendo: e nós começamos um tiroteio em uma igreja, com a cara de maníaca dela, tá ligado? A gente não sabe dizer exatamente o porquê que ela tá dizendo isso, se ela tá só fazendo uma piada, falando um absurdo pra provocar o Andy de alguma forma. Afinal, a Ashley tem um histórico de fazer merda na frente do Andrew pra provocar ele, sabe? Isso desde sempre. A gente vê isso em várias cenas. Uma delas é quando eles estão cometendo canibalismo com a mãe deles. E quando o Andrew não se incomoda com isso, ela fica tipo, ué, isso é inesperado, sabe? Então, tipo, ela fazia isso pra incomodar ele, tipo, desde sempre. Falar besteira ou fazer coisas. Então, muito provavelmente essa cena se encontra num contexto semelhante. Ela falando um absurdo pra tirar ele do sério, sabe? E a próxima imagem é a Ashley olhando pra uma foto, e ela muito provavelmente perguntou quem que era naquela foto. A gente tem uma coisa inédita, tá ligado? Um cultista com um sprite, o que significa que ele provavelmente vai ser um personagem importante, dizendo, não, esse é só o meu namorado, sabe? A julgar por imagens recentes, o futuro desse cultista não parece promissor, tá ligado? Mas já vou chegar lá. O nome da preview citada anteriormente no canal da Kit9 Studio é A Julia se aproxima do Andrew. E nós iremos abordar ela agora. Flashback em questão, o Andrew tá andando pelo corredor e a Julia para ele. Aí ela fala, me desculpa, você é quem eu tava procurando. Ele, tem alguma coisa de errado? Ela, talvez você não se lembre de mim, mas... Aí ele fala, Julia, certo? Você é amiga da Ashley. A Julia olha pra ele e fala, ela usa essa palavra? Ele, claro. Ela, nossa, que alívio. Eu, na verdade, achei que ela meio que me odiava. Aí ele olha e fala, ela te odeia. Na mente dele, sabe? Fala pra ela, não, eu não acho. Muito obrigado por ser amiga dela. Significa muito pra mim, quer dizer, ela. Ela, então, eu ouvi rumores sobre você e a Ashley. Ele, por que pelo meu amado? Caralho, ela me perguntaria isso. Eu ouvi alguns, sim. Bom, quer dizer, não, é ruim esses rumores, eu tô estragando tudo, não tô... Desculpa. Aí ele vai falar, não se preocupe, só diga o que você quer dizer. Eu acho que todo mundo sabe que eles não são verdade. Os rumores, eu digo. Eu só queria te deixar sabendo disso, caso você precisasse ouvir. Ele, eu imaginei, mas é bom ter essa confirmação. Obrigado, Julia. Não, sem problema, sem problema. De qualquer forma, tente não deixar isso te incomodar muito. Isso é tudo, tchau. Aí o Andrew olha pra ela, indo embora, tipo, toda corada, ele... Ei, você tá livre depois da escola? Ela em choque. Sim! Eu digo, sim, eu tô. E aí acaba, sabe? Essa parte, esse vídeo termina. É uma preview bem curtinha, mas revela algumas coisas pra gente. Por esse vídeo e registro de desenvolvimento terem saído no dia 1º de abril, algumas pessoas até acharam que ele era fake, tá ligado? Poderia ser mentira. Mas até hoje, nos registros de desenvolvimento atuais... Do mês passado e retrasado em específico, a gente tem mais imagens que provam que esses sim são os designs dos personagens quando eles eram adolescentes. E esse registro de desenvolvimento é verdade, sabe? A gente tem mais imagens em relatórios de progresso futuros onde o Andrew e a Ashley, eles dão a entender em público que eles têm um lance, sabe? Tipo, eles passam essa impressão enquanto eles se provocam e eles são muito apegados, muito pegajosos. Então é possível que esses rumores se refiram a isso, sabe? As pessoas podem estar supondo que eles têm um relacionamento, alguma coisa rolando ali por trás, sabe? Então, muito aparentemente, não é só a comunidade. Na escola, eles também tinham pessoas suspeitando que existia incesto entre eles, sabe? E muito provavelmente naquela época nem existia. E por mais que a Ashley, por A mais B, tenha dado a entender que ela odeia a Julia, a gente também precisa levar em consideração que na rota enterro do jogo, caso o jogador escolha a porta da esquerda, a Ashley vê vários quadros, dentre eles um quadro que diz Amigos. E no quadro Amigos, tá um coelho rosa e um coelho amarelo. O coelho rosa é a Ashley, o coelho amarelo é a Julia, sabe? E por que seria a Julia ali? Por conta de que a Julia, muito provavelmente, apesar da Ashley tratar ela muito mal e muito provavelmente, tipo, odiar ela no fundo, por conta dela saber que a Julia tem sentimentos pelo Andrew, é inegável que a Julia provavelmente é a pessoa que mais faz esforço pra se dar bem com a Ashley, e por conta disso a Julia é o mais próximo de um amigo que a Ashley já deve ter tido na vida, sabe? Então o mais próximo em relação à amizade que ela tem é a Julia, caso ela não possa contar com o Andrew pra tomar esse papel de amigo, sabe? Então, tipo,
Muito provavelmente a Ashley teve que se contentar com a Julia sendo a única amiga dela, até que chegou num ponto onde o ódio dela subiu, tipo, imensamente, que foi quando a Julia começou a namorar com o Andrew, sabe? A partir dali eu acho que realmente não tem como considerar elas amigas de maneira alguma, sabe? Mas a Julia continuou, querendo ou não, depois de toda a história do jogo, ainda sendo a única pessoa que a Ashley conseguiria considerar uma amiga, mesmo que de longe e da maneira distorcida dela, sabe? Aliás, eu preciso levantar o ponto aqui do porquê que a amizade da Ashley e da Julia é importante pro Andrew. Muito provavelmente ela era importante no começo quando eles eram crianças, por conta de que o Andrew estava sendo cobrado que a Ashley se desse bem socialmente falando, sabe? Em termos de socializar. E por conta disso, ele no início começou tentando fazer ela ter amigas, mas após a Nina ter encontrado seu fim presa dentro daquela caixa, conforme o tempo foi passando, ele também sofrendo de ansiedade, tendo os pesadelos em relação a Nina e ser descoberto, ele pode ter começado a sentir a necessidade de se relacionar mais profundamente com a Julia e fazer ela confiar, tipo, absurdamente nele, para que ela nunca cogitasse a possibilidade de que a amiga dela desapareceu por conta dele, sabe? E no relatório de progresso número 5, a gente tem mais 2 imagens e mais um vídeo que vai ser narrado aqui, então vamos embora. E nós temos 2 imagens que muito provavelmente pertencem à rota declínio do jogo. E olha, eu não comentei isso até agora, mas acho que foi possível perceber que todas as imagens que a gente viu até agora, tirando os flashbacks, elas provavelmente pertencem à rota enterro do jogo. Os demônios aparecendo, o policial, a Ashley e o Andrew, tipo, fingindo que eles estão limpando um banheiro pra não ser pegos pela polícia. E eles parecem, tipo, muito caricatos enquanto fazem, sabe? O que é um tom que a rota enterro do jogo muito provavelmente passa. Enquanto a rota declínio do jogo muito provavelmente vai ser a mais caótica e psicótica. E a primeira imagem já reflete isso muito bem, sabe? E eu disse tirando os flashbacks porque eu consigo imaginar os flashbacks do jogo sendo divididos em ambas as rotas, o que muito provavelmente te faria jogar as duas para tentar juntar e ter uma noção maior do passado deles. E a primeira imagem a gente tem o Andrew com uma cara de psicopata dizendo: algumas pessoas acham acampar uma experiência maravilhosa, sabe? Tem um círculo, tipo, um círculo muito suspeito ali desenhado do lado dele, e ele tá numa floresta, enquanto na visão pertencente à rota declínio a gente via a Ashley fugindo desesperadamente do Andrew e ambos estavam sendo perseguidos por alguém, alguma coisa. Essa imagem dá a entender que o Andrew enlouqueceu completamente, sabe? Tipo, ele perdeu completamente qualquer tipo de pouca sanidade ou qualquer vontade de tentar fazer parecer que ele era uma pessoa normal, sabe? Então, nesse ponto aqui, a Ashley ter que matar ele parece uma solução, parece uma resolução cada vez mais e mais viável, sabe? Uma coisa que muito provavelmente vai acontecer. E é solidificada pela próxima imagem, sabe? Na imagem seguinte, a Ashley tá, tipo, totalmente abatida, parece que ela tava chorando e jogada no chão. E ela parece estar falando com o Andrew, dizendo: porque você é tão cheio de merda quanto eu, sabe? Tipo, você é tão vacilão, você é tão quebrado, você é tão merda quanto eu, sabe? E por ela estar chorando, a gente pode de fato ligar isso àquela cena na visão da rota declínio, onde a Ashley tá chorando depois de ter atirado no Andrew, sabe? Aqui dá a entender que ela atirou no Andrew, sobreviveu, tava chorando, se deitou do lado do corpo e soltou essas palavras, sabe? E agora nós iremos abordar a preview que se refere a esse relatório de progresso. E no caso, o nome do vídeo é Episódio 3 Preview Vegetais. O preview começa com um Andy em uma escada. Ele diz: eu não consigo ver merda. Hã? Eu achei que ela estaria aqui com certeza. Chega de brincar, sai logo daí. Você sente que alguma coisa tá te observando. Eu sei que é você, Leila. Nenhuma resposta. Tá bom, eu vou deixar ela sair de onde quer que ela esteja e me assustar. Não tem nada nesse lugar. Escuta, nós não temos tempo pra isso. Que tal você sair e eu como seus vegetais? De acordo. Mas o que... caramba, por quanto tempo eu fiquei apagado? Como que eu apaguei? Eu achei que eu tinha comido bastante no lanche. O grito veio lá de fora. E bem, como foi possível ver, o Andy muito provavelmente está procurando a Leila dentro daquela casa destruída e provavelmente abandonada, que eles estavam naquela imagem que a gente viu anteriormente, a imagem onde a Leila falava: e nós começamos um tiroteio em uma igreja, sabe?
Existe uma possibilidade muito grande dessa preview inteira se passar em um sonho do Andrew, um dos vários pesadelos que ele tem durante os capítulos. Ela quebra completamente, sabe? Essa sessão inteira ela quebra completamente a progressão do jogo, sabe? Tipo, eu consigo fazer o caso pra isso aqui não ser um pesadelo, isso realmente tem acontecido no passado deles, mas o que aconteceu foi que o Andy conseguiu invocar e libertar um demônio, mas ele fez isso sem querer. E por conta disso, ele nunca nem teve consciência de que ele fez, sabe? O demônio só apagou ele e fugiu. E existe um demônio solto por aí no mundo. Talvez seja esse demônio que ele soltou quando criança que esteja atrás deles na rota declínio. No entanto, eu tô especulando pra caramba, sabe? Tem uma grande possibilidade disso daqui ser só um sonho. Mas eu gostaria de levantar essas duas possibilidades antes de seguir, porque pode muito bem acontecer, sabe? Mas aí você pode perguntar, mano, se isso aí não é um sonho, por que esse círculo estaria aí? Por que o sangue seria fresco, já que a gente sabe que é necessário sangue fresco para que o ritual funcione? A gente viu isso na reunião dos cultistas, onde foi só o Andrew e a Ashley usarem sangue fresco que eles conseguiram invocar o Lorde Desconhecido, sabe? Então, tipo, a gente tem a noção de que é necessário isso. Como é que todos esses aspectos estavam todos ali convenientemente e isso não era parte de um sonho, sabe? E para responder essa pergunta, eu acredito que é possível que o Six Eyes, o líder dos cultistas, já estivesse trabalhando desde a época que o Andrew e a Ashley eram crianças. E por conta disso, essa casa supostamente abandonada e destruída, ela poderia ser um dos primeiros esconderijos dos cultistas, onde eles faziam os primeiros rituais deles. E o Andrew e a Ashley entraram por ali por acidente em um dia que os cultistas muito provavelmente fariam uma reunião. E a razão pelo sangue estar fresco é porque o Six Eyes, ele sempre faz as reuniões, ele sempre inicia elas quando o sangue já tá seco. E ele muito provavelmente faz esse círculo, ele desenha essas runas e o círculo muito antes da reunião começar. De propósito, para que quando os cultistas tentem invocar de verdade, eles sempre falhem. E ele sempre faça o que ele sempre faz, ele só comemora e agradece pela reunião deles, sabe? Então, tipo, muito provavelmente é por isso que o círculo ele não tá seco, ele tá fresco. Foi porque o Six Eyes ele fez isso muito antes. E a Ashley muito provavelmente tá gritando porque ela ou encontrou o que o Andrew invocou por acidente, ou um dos cultistas, sem estar com o manto de cultista, apareceu, tipo, como uma pessoa normal, e tá espantando a Ashley, sabe? Tá expulsando ela dali. E eu digo uma pessoa sem o manto dos cultistas, sem aquela manta, por conta de que muito provavelmente está no início da história dos cultistas. Eles podem muito bem não ter criado esse padrão de vestimenta, esse código de vestimenta naquele ponto da história. E também faria sentido porque o Andrew e a Ashley, quando adultos, eles não reconhecem esses cultistas, sabe? Eles estão tentando descobrir o que eles estão fazendo. Eles não lembram do passado e juntam os pontos em relação a esses caras de manta, sabe? Então eles muito provavelmente quando crianças nunca viram nenhum cultista, tipo, vestido, trajado pra ir pra uma das reuniões, sabe? E muito provavelmente porque naquela época os cultistas ainda não adotavam aquela vestimenta. Pura especulação, mas enfim, vamos continuar aqui. E no relatório de progresso número 6 a gente tem mais 2 imagens e mais um vídeo. A primeira imagem é do Andrew dentro de uma sala com várias Ashleys e a legenda diz: existem muitas Ashleys aqui, sabe? E não dá pra interpretar, sinceramente não dá pra dizer o que é, sabe? Tipo, se é algum pesadelo que ele tá tendo, ou se é algum tipo de truque, algum tipo de puzzle que ele ficou preso no mundo entre mundos e ele precisa realizar pra conseguir sair, sabe? A gente não sabe dizer o certo ainda. A segunda imagem é do Andrew ainda na adolescência, dizendo: eu não deveria ter medo de dizer pra Ashley algo que supostamente deveriam ser boas notícias. A gente não tem como saber o que é, sabe, exatamente. Mas, enfim, é uma imagem que a gente tem aqui disponível. E ela comprova que aquele vídeo que foi lançado no 1º de abril, ele não é mentira. Afinal, o design do personagem é o mesmo, sabe? Tipo, esse é o design oficial dele quando ele é adolescente. E agora nós iremos abordar a preview do 3º capítulo. No caso, o nome dela é Episódio 3 Preview, Intuição de Mãe. E vamos dar seguimento aqui. O episódio começa com eles dormindo e... Me desculpa, Andrew, mas pode me prestar uma grana? Eu te pago assim que... De quanto você precisa? Tipo, 22. Ah, e tem café se você quiser. Claro, obrigado.
Eu tenho que estar pensando demais. Eles estavam totalmente vestidos, não tem a menor chance. Nervoso, né? Então, o que foi aquilo? Hã? Aquilo o quê? Você não tá um pouco velho demais pra dormir na mesma cama? Sim, eu acho que eu só peguei no sono ali. Por que você tava lá no primeiro lugar? A gente tava conversando sobre o segredo da minha ex-amante. Já assistiu as gravações? Você sinceramente acredita que eu assisto essa porcaria? Bem, você deveria. Encapsula perfeitamente o ethos atual. Não, bem, o plot da última noite foi meio merda. Arruína completamente o... Seu filho continua reclamando sobre essa besteira de televisão. Ele tem muito a dizer. Talvez ele realmente tenha ficado acordado pensando só nisso. Graças a Deus. Talvez tenha sido só isso. Ainda assim, os sentimentos ruins persistem. Você se preocupa sobre isso seu turno inteiro. Tô em casa, seus aproveitadores. Nenhuma resposta. Nada. Ele não seria estúpido o bastante pra não usar, seria? Posso te ajudar? E bem, nessa preview a gente pode tirar várias coisas. A primeira é que esse flashback ele se passa na perspectiva da mãe da Ashley. E a gente já descobre o nome dela, que é Rinnie. E a gente sabe o sobrenome dela porque é o sobrenome da família, né? Graves. Portanto, o nome dela é Rinnie Graves. E ela também enxerga os filhos dela como merda, praticamente, sabe? O Andrew ela enxerga como decepção e a Ashley como vergonha, como é dito nos nomes deles, sabe? A gente vê como ela criou suspeitas em relação ao Andrew e a Ashley, como que ela começou a suspeitar que eles poderiam ter uma relação incestuosa rolando ali por detrás dos panos, ao ponto de que quando chega no segundo capítulo e ela tá à beira da morte, caso o Andrew rejeite a oferta, ela vai lá e só fala, você fode ela, né? Eu já imaginava, sabe? Um negócio assim, o que é tipo, mano, absurdo, tá ligado? Quem que diz isso? Mas no caso dela, ela pensava isso tipo, muito antes e no segundo capítulo, enquanto ela interage com o Andrew e a Ashley, ela já dava a entender que ela já pensava que tinha alguma coisa, sabe? Uma cena que vem à mente é quando ela fala pra eles que eles têm que dormir em locais separados. E o Andrew e a Ashley estão revoltados, sabe? Parece que eles sim sabem o porquê que ela tá fazendo isso, sabe? Ela muito provavelmente enxerga o Andrew como uma decepção por conta de sempre ter colocado expectativas gigantescas nas costas dele. E sempre ter colocado muita responsabilidade também, sabe? Toda a responsabilidade de cuidar da Ashley a partir do momento que ele começou a ter consciência das coisas, sabe? Ficou nas costas dele. Ao ponto de que a Ashley também começou a parasitar ele de certa forma, sabe? Tipo, o tempo todo só pedia as coisas pra ele. Só sentia que precisava dele, grudava nele o tempo todo. E eles criaram essa relação incestuosa muito por conta da negligência dos pais deles, sabe? Tipo, claro que a escolha deles também importa nesse quesito, mas, querendo ou não, a ausência dos parentes e a falta de maturidade que os dois tinham quando crianças, e por conta disso a responsabilidade imensa de um cuidar e criar o outro praticamente, sabe? Tipo, era absurda. No ponto que eles estavam totalmente suscetíveis a, tipo, influências de várias pessoas. No caso, na escola deles isso acontecia. As pessoas botavam na cabeça deles que, porque eles eram muito grudados e estavam sempre juntinhos, que eles deviam ter uma relação juntos, sabe? Ao ponto de que eles começaram a cogitar isso, sabe? Então eles estavam suscetíveis a isso desde jovens, e isso tudo foi se agravando conforme o tempo foi passando até chegar no ponto que tá no jogo, sabe? Onde eles não conseguem viver sem o outro, eles são totalmente codependentes, eles precisam um do outro o tempo todo, sentem isso, sentem que não conseguem viver um sem o outro, sabe? E a próxima coisa que eu vou comentar aqui não é nem um relatório de progresso, ela é mais uma zoeira que a autora postou no dia 11 de julho. Ela postou um vídeo chamado Olive Branches, com uma thumbnail que dizia Grave Mistake, e é a Ashley apontando uma arma pro Andrew chorando, sabe? E a autora falou que esses são finais ruins do segundo capítulo do jogo, mas são finais ruins, tipo, de zoeira, sabe? Tipo, é pura brincadeira. O próprio texto do jogo não se leva a sério e ele é hiper expositivo no que tá aparecendo ali, sabe? Tipo, eles falam muita coisa, tipo, na sua cara, assim, literalmente, sabe? No ponto, o jogo não tenta nem esconder que ele não tá se levando a sério quando ele te diz o que tá acontecendo nas cenas ali, sabe? Então, tipo, a autora, ela fez isso daí como finais, tipo, opcionais e, tipo, desbloqueáveis. A gente não sabe dizer exatamente ainda como que ela vai, mas, tipo, ela confirmou que isso daí vai ser possível de desbloquear de alguma forma no jogo. E são finais mais descontraídos, sabe? É tipo aquele final que a Ashley tem caso ela abra o guarda-roupa e quando o assassino tá no guarda-roupa, sabe? Ela morre. Aí diz, o assassino venceu, com todo um texto ali.
É mais ou menos isso, sabe? No caso dessa daqui é tipo, o que aconteceria se o Andrew aceitasse a oferta dos pais dele. E no caso, se ele aceitar a oferta dos pais dele e ele não tivesse vendido a alma dos pais dele logo em seguida, sabe? O que aconteceria? Aí mostra a mãe deles, tipo, o diálogo lá, tipo, zoando muito a escolha, falando, mano, tipo, é óbvio que isso aqui não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas, caso ele tivesse feito isso, o que ia acontecer é que a mãe dele ia vender eles de novo, sabe? Tipo, o vídeo narra 2 finais, e o primeiro é, caso a Ashley não tenha bala na arma, ela vai tirar satisfação com o Andrew, ele vai lá e mata ela. Ele dorme lá na lavanderia, e quando ele tá dormindo, a mãe deles vai lá, liga pra companhia de água, eles mandam um assassino, matam o Andrew, e o jogo te zoa por ter feito essa escolha, tá ligado? Tipo, chega até a ser engraçado, na verdade. Mas, tipo, e a outra variação ali é se a Ashley tiver com bala na arma. Ela só vai descer na lavanderia e vai meter bala no Andrew. Ele fica com aquela cara, tipo... tá ligado? Então é aquele negócio, né? Esse vídeo ele é uma baita zoeira, e, tipo, é aquela parada, por favor, não leve isso aqui como canônico, isso aqui não é o que acontece. Tipo, o próprio texto fala, tipo, que isso daqui quebra completamente os personagens, sabe? Não faz sentido nenhum pra eles tomar as decisões que eles estão tomando nesse vídeo. E quando a gente estiver jogando vai ser o mesmo caso, sabe? É só conteúdo bônus. No entanto, esse conteúdo bônus que mostra os pais deles vencendo, sabe? Conseguindo se livrar com o sucesso dos filhos, tipo, mostra que a mãe deles tá só tentando se livrar deles, sabe? No próximo relatório de progresso nós temos mais 4 imagens. Na primeira é uma com a legenda: você quer se banhar de gasolina e brincar com isqueiro? E aí as 2 opções de escolha são sim e sim, sabe? Real, isso daqui completamente fora de contexto, tá ligado? Provavelmente é o Andrew e a Ashley tá enchendo pra caramba o saco dele, mas enfim, vamos seguir pra próxima imagem. A segunda imagem é a da Ashley em um lugar que a gente não sabe dizer exatamente onde é. Pode ser no Reino Entre Reinos ou pode ser no Mundo dos Demônios. Afinal, tem um mecanismo ali que a gente só encontra caso a Ashley atravesse a Porta dos Olhos e tente abrir o portal para ir pro Mundo dos Demônios. Aquele mecanismo ali dos olhos, sabe? Ali do lado dela ali. O negócio é, a caixa de texto diz: a escada inalcançável te provoca. E a Ashley tá olhando pra ela, sabe? Muito provavelmente tem um puzzle ali, ou a gente só tem que acionar aquele mecanismo e uma escada, tipo, alguns degraus aparecem e a gente pode sair ou prosseguir, sabe? Mano, a terceira imagem é do Andrew e Ashley quando adolescentes, muito provavelmente na escola, e a Ashley tá no colo dele dizendo: oh, me ajude, lindo príncipe, sou apenas uma jovem donzela ressequida e em perigo, sabe? Aí você fica tipo, mano, como assim, tá ligado? Tipo, ressequida, eu fui pesquisar, o significado é que ela tá muito seca, sabe? Aí ela quer aquele mole, ela, tipo, eu entendo por que as pessoas acham que eles são incestuosos, tá ligado? Tipo, quando eles eram crianças, tipo, na escola, sabe? Tipo, mano, isso aqui não é o tipo de coisa que você diz, tá ligado? Mas ok. Você olha e você fala, porra, faltou um pai e uma mãe pra educar nessa hora, tá ligado? Mas enfim. E a quarta imagem é a Ashley com o demônio dizendo: oh, meu, mas quem é este lindíssimo companheiro, sabe? Eu não sei dizer quem é que tá nessa cama, sabe? Tipo, essa carinha aí parece muito ser, tipo, uma mini caveira, tipo, um mini esqueleto. É a única coisa que me lembra, sabe? As caveiras dos pais dele é o que me lembra esse ser que tá, tipo, enrolado num cobertor, sabe? Mas muito provavelmente não é o crânio de ninguém, sabe? Porque, de verdade, não tem como, tá ligado? O modelo do crânio, a desenvolvedora sabe desenhar crânio, tá ligado? Ela desenhou muito bem aqueles crânios, eles eram gigantes, tá ligado? E, tipo, então eu não acho que é isso, tá ligado? Mas é a única coisa que me faz pensar, tá ligado? Eu realmente não faço ideia do que tá ali, sabe? E no último relatório de progresso, o relatório de progresso número 8, que saiu no início desse mês, sabe? A gente tem 3 imagens. A primeira é a do demônio, o Andrew e a Ashley fazendo mais um acordo com o demônio dizendo acordo feito. E tem 3 cultistas que muito provavelmente foram os que foram sacrificados para que eles conseguissem, tipo, fazer esse acordo, sabe? Muito provavelmente um deles é aquele que a gente viu, tipo, junto com a Ashley, aquele que fala, tipo, é só uma foto do meu namorado, sabe? Muito provavelmente essa moça foi de Vasco, tá ligado? Mas enfim. A próxima imagem muito provavelmente é do Andrew e da Ashley discutindo e eles reagem quando alguns vizinhos, tipo, gritam do nada: divorciem logo! Alguns vizinhos não, muito provavelmente só um vizinho, porque diz só vizinho, então tá no singular, deve ser só um, sabe? E na última imagem é uma arte muito bem feita e detalhadinha ali, mostrando como que tá o progresso do terceiro capítulo. A escrita e a jogabilidade já foram concluídas. O que tá faltando é revisar, fazer o procedimento de testes ali, sabe? Tipo, testar. Os quebra-cabeças do jogo estão mais ou menos concluídos. O procedimento de testar o jogo tá indo ainda. O áudio tá começando.
Os cenários estão quase acabando, as cenas, as cutscenes do jogo, sabe? Então, começando também, tá indo. Os sprites de diálogo estão quase terminados e os recursos do jogo. Não sei dizer exatamente o que recursos exatamente, mas recursos também estão começando. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Falou!